Você gosta do Twitter, que foi comprado pelo Elon Musk um tempo atrás, virou o X, né? Por que eu te fiz essa pergunta? Quando ele comprou, e é comum de você se pesquisar e encontrar, ele dizendo que um dos problemas que ele quer resolver é das pessoas terem muitos aplicativos no celular e de querer criar um aplicativo que une praticamente tudo. Então é um aplicativo que é um banco, que é uma rede social e que, enfim, representa o que vários aplicativos hoje que a gente faz em vários apps num só. Né, que é uma meta que ele tem para os próximos 5 anos, né, de transformar o X nessa coisa, né, que atende a pessoa como um todo. Isso me trouxe um insight para o marketing, que é o seguinte: eu acredito que para o futuro cada vez mais as marcas vão entender que conhecer muito bem o público delas e criar novos produtos. Por exemplo, você conhece o seu público como? Você cria um produto, cria um serviço, vende para muita gente, né, e aí você começa a extrair informação demográfica, idade, região, uma série de coisas, e psicográfica. Dores, desejos, sonhos, estilo de vida, crenças, etc. Você começa a entender seu público através, você cria um produto, vai lá, lança, começa a vender tal, você entende sobre o seu produto, sobre o seu público. E aí você começa a criar outros produtos para esse mesmo público. Eu acredito que isso aqui vai ser cada vez mais forte. Por quê? Porque de fato, né, a gente olha, e inclusive tem um detalhe que eu quero mencionar daqui a pouco, de uma conversa recente que eu tive ontem com um cara bem experiente no mercado, que eu acho que vai chama muito sua atenção, mas curto parênteses, né? O que acontece? Por que essa criação de novos produtos tem que acontecer na prática? Muito simples, porque cada vez mais vai ser difícil de você ganhar a confiança das pessoas. Porque mais marcas surgem, mais as pessoas testam coisas, marcas de equipamento, marcas de restaurantes, marcas de roupa. Pensa no quanto de marcas surgiu nos últimos 20 anos. Pensa nisso. Quantas marcas, quantas empresas, quantas clínicas, quanta concorrência, como a concorrência ela vai aumentando gigantescamente nas décadas. Né? Então, isso é interessante a gente observar, que é o seguinte: quando você tem uma concorrência muito grande e o seu público começa a ficar mais seletivo, porque ele tem mais informação para escolher, afinal ele consegue ver muita coisa online, descobrir muita informação online, naturalmente fica mais difícil de ganhar a confiança dessa pessoa. Não é isso? E, naturalmente, o que acontece é sobre o seguinte: você cria uma necessidade de investir cada vez mais em marca, não só em investir num anúncio e ter resultado, assim, em 30 dias, mas também construir um nome, construir marca, né? Porque isso faz essa confiança ser maior. Né? Então, por exemplo, você investir na reputação da marca, reduzir o máximo do Reclame Aqui, reduzir todas essas questões, né? Satisfação de cliente, NPS, etc., todas essas questões, colaboradores, para o cara não sair da sua empresa e falando mal, etc. Cada vez mais essa questão de investimento em marca, ela vai ser forte, justamente porque com o crescimento gigantesco da concorrência, fica mais difícil de ganhar a confiança das pessoas. E uma vez que fica cada vez mais difícil ganhar a confiança das pessoas, como que você ganha? De forma indireta. Por exemplo, tem aquele livro do Robert Cialdini que ele fala, né, na Armas da Persuasão 2.0, que ele fala sobre o método de vendas da Tupperware, que basicamente é pegar uma pessoa e fazer essa pessoa criar como se fosse uma festa em casa para as amigas. Não é bem uma festa, tem um outro nome, mas é um evento na casa dela para as amigas, e nesse evento ela fala da Tupperware. Então o que acontece? Essa amiga, às vezes ela nem queria comprar Tupperware, mas como ela está ali num ambiente que elas outras estão comprando e tal, ela acaba comprando pela amizade, pelo movimento, aquela coisa, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando aumenta a competitividade, a sua marca vai ter que investir. E o momento para investir em marca não é lá na frente, é ontem, né? Beleza. A marca tem que ser forte, interna e externa, né? No sentido da equipe e do marketing também, ter essa questão de, o anúncio tem que ser bonito, etc. Nome, né? Ótimo. Saber muito claramente quais valores aquela marca representa, aquela coisa toda. Qual público ela serve, etc. Beleza. Isso é importante porque cresce a concorrência, aquela coisa toda. Como é que você ganha gente nova? Em duas coisas. Ficando melhor em copyright, que é a criação de textos persuasivos para você criar narrativa, criar histórias, criar argumentos de vendas melhores, né? E quebrar a objeção das pessoas, quebrar a desconfiança. E 2, através de indicação. É por isso que, voltando ao argumento do começo, quando você entende quem é o seu público e começa a fazer mais produtos, você começa a fazer o seguinte: ele indicar aquilo para outras pessoas e ele também comprar outras coisas. Então isso retroalimenta você entender mais seu público. Entende onde a gente está indo? Então assim, o fato do Elon Musk ter comprado o Twitter e querer construir um aplicativo que é a soma de tudo, trouxe esse insight de que o marketing, em primeiro lugar, ele vai ter que jogar insights, ele vai ter que nutrir de informação as pessoas que desenvolvem produtos, às vezes o dono da empresa que pensa em novos serviços, novas ofertas, novos produtos para aquele mesmo público, porque ganhar público novo vai depender de
ter novos produtos e para você quebrar essa barreira através de indicação e você ter também mais um copywriting melhor, né? Então eu acho que o copywriting vai crescer assustadoramente aí nas próximas décadas, justamente porque ele vai ser cada vez mais necessário, uma vez que o tráfego vai ficando mais caro porque tem mais concorrência, é mais difícil adquirir cliente novo. Então você tem que, como é mais difícil adquirir cliente novo, você tem que vender o máximo possível para quem já é seu cliente. Como é que você vende o máximo possível para quem é seu cliente? Tendo várias outras soluções para ele, né? E tem algumas marcas que começaram a sacar isso. Então, ter produtos do mesmo segmento, sei lá, alimentação, ter diferentes produtos, mas também esses produtos complementares, fazer parcerias com marcas, isso é uma coisa que vai ficar cada vez maior, que é a parceria. Vou dar um exemplo. Eu tenho a parceria com uma empresa de consórcio gigante no Brasil. Então, alguns clientes meus, eles querem fazer grandes investimentos, não só em marketing, mas em clínica, coisas assim. E aí eu indico essa empresa de consórcio, faz a parceria, beleza, todo mundo fica feliz, o cliente fica feliz, eles ficam felizes, eu fico feliz, etc. Parcerias assim, em que você, conhecendo bem o seu cliente, você começa a entender quais outras necessidades o meu cliente tem. Dessas 15 necessidades que ele tem, 3 eu posso criar um produto e adereçar. As outras 12 eu vou ter que fazer parceria com alguém e ganhar por essa parceria, alguma remuneração ou algum tipo de troca de base, né? Ou seja, eu indico minha base para ele indica minha base para mim, as coisas nesse sentido. Tá? Então vamos lá. A minha visão de futuro para o marketing no Brasil é muito disso. Então assim, cada vez mais você vai ter que ter novos produtos, tá? Para você assim, ser mais relevante para quem já é o seu público, porque concorrencialmente é mais difícil ter gente nova. Cada vez mais você tem que ter parcerias para você suprir necessidades do seu cliente, você ajudar ele a tomar decisões, né? A encontrar fornecedores, a encontrar parceiros, que seria difícil ele encontrar porque ele também tem dificuldade cada vez mais a gente. Olha isso. Se você quiser fazer uma reforma na sua casa agora, você tem no teu WhatsApp um marceneiro top, um pintor top, e assim por diante? Não é fácil encontrar pessoas que a gente vai confiar e tal. E todos os segmentos, todos. Então assim, não só a empresa que vende para empresa, mas também para pessoa física. Putz, eu quero emagrecer, e aí o que eu faço? Tem 1 bilhão de produtos de emagrecimento no mundo. E aí, é remédio, é suplemento, é personal, é médico, é blá, 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 blá. Então a pessoa tende a confiar mais em indicação e também ficar onde ela já conhece, porque o desconhecido lhe gera medo, certo? Então essa é uma coisa, investimento em marca, investimento em parcerias, né, para você poder indicar e ajudar o seu cliente a tomar uma decisão, investimento em novos produtos vai ser essencial. E aí, o ponto que eu queria comentar também é o seguinte, eu estava numa conversa essa semana com uma pessoa que tem muita experiência no mercado de infoprodutos. Então ele já trabalhou com os maiores players aí e tal, um cara bastante experiente de fato. E ele falou assim, Gabriel, eu conheço não uma pessoa, não 2, não 3, não 4, que faturam 100 milhões por ano e a conta não está fechando. Ele falou, é verdade, não está fechando. Aí ele falou, eu acho que é porque às vezes eles prometem demais, não entrega tanto, então não tem tanta recompra, etc, etc. Ele enumerou algumas coisas, a gente ficou conversando um tempão sobre isso, mas assim, onde eu quero chegar? Cada vez mais o marketing também, principalmente o profissional de marketing, ele tem que ter essa visão de lucro, de ajudar o cliente a ter um lucro maior, um LTV maior, né? Por quê? Justamente pelo fato de que, cara, fica mais caro, é mais difícil. Então, perceba, o marketing não só vai ter que gerar resultado, o que já é difícil pra cacete, mas ele também vai ter que nutrir o cliente de informação para ele pensar em novos produtos, às vezes nutrir de informação para ele pensar em novas parcerias e nutrir a questão de conversar com a equipe de financeiro para pensar em coisas que como esse marketing aumenta o lucro. Será que dá para a gente aumentar preço? Porque o financeiro, dificilmente ele vai falar, tem que aumentar preço. Porque ele vai sentir seguro de aumentar preço. Pô, mas e se prejudicar as vendas, e se prejudicar o marketing, e se a imagem não ficar legal da empresa, ela não ser vista como a melhor opção em relação aos concorrentes? Por isso que o financeiro tem que conversar com o marketing e com o comercial. Para pensar sobre isso, pô, aumenta o preço? Pô, diminuo, por exemplo, ao invés de eu usar nos anúncios que eu parcelo até 10 vezes, 12 vezes, eu parcelo em 3, etc. E pensando junto para pensar em lucro. Pensar em lucro. Pô, será que tem um produto nosso aqui que ao vendê-lo mais, a margem é um pouquinho menor, mas ele não paga imposto? Ou que o imposto dele é muito, muito menor para aquele serviço ali? Ah, interessante, pô, vamos fazer marketing mais nesse produto aqui. Opa, então a galera já começa a se conversar para aumentar o lucro. Então eu vejo que essa é uma tendência muito forte também, beleza? Bom, além do marketing então, do profissional ter essa responsabilidade cada vez maior, não só do resultado, que é difícil por si só, mas também de entregar esse tipo de informação para conversar com a equipe para gerar mais lucro, equipe de financeiro, para ter novos produtos, etc.
também acredito que vai ter um movimento de back to classics, vamos dizer assim. Então a galera voltando a ler o Philip Kotler, voltando a ler essa galera assim que são, assim, tem muita literatura sobre marketing, mas que o mercado brasileiro ele carece muito de literatura e faz muito curso. Então eu também acredito que o pessoal vai começar a voltar a ter que estudar isso. Por quê? Porque só repetir o que os cursos falam não vai ser mais o suficiente só. Tá? Então esse é um detalhe que eu acho que vai acontecer também. Agora, sobre inteligência artificial, bom, sinceramente eu não sei. Tá? Eu não sei ainda, é uma incógnita para mim, eu já pensei muitas horas sobre ela, mas eu acho que ainda tem que pensar mais uns 3 ou 5 anos aí para falar alguma coisa mais próximo de algo que seja, putz, isso aqui tá muito sólido, vamos dizer assim, né? Por que eu digo basicamente sobre isso? Porque, por um lado, parece que ela é a melhor maravilha do mundo. Nossa, ela faz as coisas automático, tem todos os dados da internet e tal. Por outro lado, ela erra muito. Né? Eu tenho um professor de literatura que ele falou o seguinte: às vezes eu jogo lá na inteligência artificial, que ano o autor tal ganhou o prêmio Nobel? E a inteligência artificial fala, fulano ganhou o prêmio Nobel tal ano. Aí ele fala, mas esse escritor nunca ganhou o prêmio Nobel de literatura. Então ela erra. E outra, eu já pedi para ela escrever vários anúncios para mim, e joguei esses anúncios para testar, não converteu bem. Além disso, ela muitas vezes erra no seguinte sentido. Vamos supor que você é um profissional, ou você tem uma própria empresa e tem um argumento na sua empresa, sei lá, a história de como foi fundada, ou algum argumento que para você ele é muito forte. Só que você dificilmente você vai conseguir passar esse briefing para a inteligência artificial. Então ela vai criar juntando palavras, juntando informação. Mas ela tem essa dificuldade de entender detalhes, nuances da sua operação, nuances da sua história. Essas questões que você poderia falar com um profissional de marketing, de tráfego e tal, que ele conseguiria entender e adaptar. Percebe? Isso eu estou falando para o nosso setor de marketing, ok? Então a inteligência artificial para mim, ela é uma incógnita ainda. Ela é interessante, mas ao mesmo tempo ela tem muitas falhas. Eu não sei se ela vai ser capaz de corrigir essas falhas. Bom, essas são as minhas impressões por enquanto, tá? Mas nada em definitivo. Então assim, existem assuntos na nossa vida que a gente tem que, de fato, ir lendo, estudando, e pensando e testando coisas para depois de bastante análise falar com segurança. Olha, eu estudei, eu fiz, é assim, assim, assado. Beleza? É isso. Pode conferir que vai dar isso aí. Né? Tem coisa que não. Dá para dizer assim, o céu é azul, bateu o olho, tem coisa que não. Então, infelizmente, inteligência artificial, as minhas impressões iniciais são essas, mas ainda falta muito percurso aí para ter algo mais definitivo. Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo aqui, vamos conversar muito mais coisas para falar sobre isso, mas por hoje eu acho que tá ok. Beleza? Tamo junto. E se tiver gostado, segue lá no Instagram, curte aqui, se inscreve e vamos falando. Tamo junto.